Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é comércio de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil. Para trazer esse assunto, foi necessária a realização de pesquisas em artigos científicos recentemente publicados, outros nem tão recentes assim, mas o importante é que se buscou apresentar quais são as espécies medicinais mais comercializadas, como a população faz uso, em quais ambientes a população busca adquirir as plantas medicinais. Já os medicamentos fitoterápicos, como existe uma regulamentação da Anvisa, são geralmente comercializados em estabelecimentos de saúde, como as farmácias, e por esse motivo aí, por causa dessa diversidade de comercialização, a gente quis trazer esse tema para poder deixar uma amplitude de conhecimentos. Todo profissional de saúde que tem contato com o paciente ou que tem a curiosidade de trabalhar com a fitoterapia precisa conhecer o perfil das pessoas que fazem a utilização dessas terapias, bem como entender por que as pessoas estão buscando cada vez mais a utilização de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Vale ressaltar nesse momento que existe uma prática chamada fitoterapia, que trabalha com plantas medicinais, com medicamentos fitoterápicos, que pode ser exercida por vários profissionais de saúde, desde que baseado em requisitos técnicos científicos, bem como de acordo com os requisitos éticos estabelecidos pelos conselhos de classe de cada uma das profissões, mas também é importante ressaltar que a fitoterapia está inserida no SUS, tendo a disponibilidade de medicamentos para a população, o que faz com que haja uma aproximação dessa população com as práticas culturalmente disseminadas e passadas de geração em geração. Para que se tenha uma ideia de como esse âmbito tem crescido de uma forma avassaladora, podemos trazer algumas informações nesse momento, como, por exemplo, existe um relato do Ministério da Saúde de uma pesquisa realizada em 2013 e 2015, que verificou que a procura por tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos pela população brasileira aumentou nesse período 161%. Como falamos anteriormente, a fitoterapia no SUS é uma realidade, existe a política de práticas integrativas e complementares, dentre as quais a fitoterapia está inserida, e por esse motivo, não só os medicamentos fitoterápicos ficam disponíveis para a população, como também existem municípios em vários estados brasileiros que trabalham com hortas medicinais responsáveis pela produção de plantas que tenham uma caracterização botânica real, que garantam que a espécie cultivada e que vai ser disponibilizada seja realmente a espécie para as quais existem estudos científicos que comprovem a sua utilização. Uma curiosidade no âmbito do comércio de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos é que, nesse momento bem recente, nós estamos em 2022, bem recentemente passamos por todo aquele problema de isolamento social, distanciamento social. Então, na Covid-19, durante a pandemia, especialmente no primeiro ano, houve uma busca da população por ansiolíticos naturais em farmácias, aqui denominadas drogarias, porque os problemas emocionais realmente afligiram a população, direcionados para a falta de emprego, ou a perda de emprego, a redução de renda, bem como com todas as angústias relacionadas ao que ia acontecer, aquele fato do isolamento social ter iniciado com a informação de que seria de 15 dias e depois foi sendo prorrogado, e aí se chegou à conclusão de que seria por tempo indeterminado, e aí todas essas questões envolveram e influenciaram negativamente nas questões emocionais das pessoas. Por esse motivo, houve essa busca, e reforçando aqui que a maioria dos ansiolíticos naturais, bem como dos medicamentos fitoterápicos disponíveis nas farmácias, não exigem a obrigatoriedade de prescrição médica nem de prescrição por nenhum outro profissional de saúde. Então, um ponto de observação que trazemos nesse momento é que a automedicação nesse âmbito também é uma realidade, e por esse motivo existe a necessidade de se prestar orientações da forma correta para as pessoas que vão utilizar. Para reforçar essa informação, trago para vocês um artigo
que traz as informações sobre a avaliação do consumo de valeriana e passiflora durante a pandemia da Covid-19, artigo esse elaborado pelos autores aí relatados, que traz várias informações extremamente interessantes, fazendo uma avaliação aí com comparação com 2019, no momento anterior da pandemia, para poder comprovar realmente que houve um aumento da comercialização. E nesse artigo, algumas informações que nós podemos trazer é que produtos à base de maracujá, que é a passiflora, que é um ansiolítico natural com comprovação científica, inclusive presente nos documentos oficiais estabelecidos aqui no Brasil, como o memento fitoterápico e o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, teve um aumento de consumo em média de 250%, podendo ser até superior. Já a valeriana, que também é um ansiolítico, mas que na realidade é utilizado para a insônia realmente, e também tem comprovação científica, teve um aumento médio de 200%, podendo ser superior, porque podem haver relatos aí que ficaram subnotificados, já que a população também tem receio de relatar que está praticando a automedicação no âmbito dos farmacêuticos. Isso é bem normal, as pessoas esconderem que praticam a automedicação. Continuando aqui, os fitoterápicos mais conhecidos ou mais comercializados aqui no Brasil são os que estão listados aqui, e dentre esses, existe 3 que se destacam, que são a espinheira santa, que tem o nome científico Maitenus officinalis, que é Maitenus elicifolia também, que é utilizado para gastrite, inclusive inserido no âmbito do SUS, e o guaco, que é a Micânia aglomerata, que é um expectorante broncodilatador excelente, e a isoflavona de soja, que tem o nome científico Glicinimax, que é utilizado para a redução dos sintomas da menopausa, não só os fogachos e outros incômodos, mas também uma ansiedade, os sintomas da menopausa de uma forma geral. Esses 3 medicamentos destacados são muito utilizados também no SUS. A população conhece amplamente, sabe dos seus benefícios e, por esse motivo, busca a utilização. E outros que estão aí também são conhecidos, mas não vamos ressaltar para não estender o que nós temos para falar. Continuando no âmbito do comércio de plantas medicinais, desculpem, e medicamentos fitoterápicos, eu vou trazer algumas informações de outros artigos publicados num período bem recente, para que entendamos que essa realmente é uma prática realizada pela população, independente do profissional de saúde acreditar ou não. Eu sempre falo que contra fatos não há argumentos. A fitoterapia é uma prática terapêutica milenar, foi desenvolvida juntamente com a evolução do homem, no momento em que somente os recursos naturais eram os responsáveis por disponibilizar algum tipo de tratamento para os problemas de saúde. Por esse motivo que é tão buscada a comprovação científica da utilização de espécies medicinais, não só para garantir o uso seguro, mas também para o desenvolvimento de novos fármacos, que depois vão criar aquela carinha do medicamento convencional, como cápsulas, comprimidos e xaropes, e vão chegar para a gente, mas é importante que a gente entenda que essas pesquisas são realizadas até hoje, sim, nesse período moderno, e foi esse um dos motivos que me fez buscar artigos bem atualizados. Aqui, no caso, nós temos um artigo que traz informações sobre medicamentos fitoterápicos comercializados entre 2020 e 2021 em uma drogaria situada em Manaus, no Amazonas, aqui no Brasil. Aqui eu consegui colocar os autores para que nós consigamos entender o que foi trazido. Continuando, foi verificado nesse artigo que os medicamentos comercializados entre 2020 e setembro de 2020 e setembro de 2021 naquela drogaria tiveram um número de 6.620, sendo que somente medicamentos fitoterápicos foram 1.820 e o medicamento fitoterápico mais vendido por espécie vegetal foi a Micânia aglomerata, que é conhecida popularmente como guaco, e é um expectorante natural amplamente utilizado pela população.
Uma dica importante para quem está assistindo, o guaco possui restrições de uso, não pode ser utilizado por crianças abaixo de 2 anos e por alguns outros grupos de risco, então vale a pena buscar as informações a respeito do guaco para que se prestem orientações necessárias para a população. Continuando com esses mesmos autores, temos uma lista dos medicamentos fitoterápicos mais vendidos por espécie vegetal medicinal, sendo o guaco o destaque, mas podemos verificar, por exemplo, a passiflora, que é o maracujá para ansiedade, também muito comercializado, e aí outros também conhecidos, como o boldo, que é o Pelmus boldus, a valeriana, que já falamos anteriormente, o Hedera helix, que é aquele expectorante também. Temos aqui sene, né, e cássia fístula, que são utilizados como laxativos, mas que também se tem que ter alguns cuidados, que podem causar algumas reações adversas. Isoflavona, e aí várias outras espécies que são utilizadas pela população. E isso não se restringe apenas ao Amazonas nem à cidade de Manaus. Todos os artigos que têm o objetivo de verificar as espécies vegetais utilizadas pela população vão trazer listas ou figuras ou quadros ou tabelas com várias informações a respeito das espécies vegetais, com uma grande quantidade dessas espécies. Então, essas informações para nós, profissionais de saúde, são extremamente importantes. Aqui um outro exemplo, que é a avaliação do uso tradicional e comércio de plantas medicinais e fitoterápicos no município de Resende, no Rio de Janeiro. Aqui estão os autores, né? Amanda Cândido Custódio, tem outros autores também. A referência está no final daqui da apresentação, vou deixar um pouquinho para vocês. E nesse artigo foi trazido que essas plantas, ou essas plantas medicinais e fitoterápicos são comercializados em feiras livres e em herbanários, que são mais conhecidas como as casas de produtos naturais, e houve o cuidado de fazer verificar a localização dessas feiras livres e herbanários para poder mostrar que o posicionamento é muito amplo, atingindo as regiões centrais e as regiões mais periféricas. E nesse trabalho é muito interessante, foi feita uma tabela com informações fantásticas a respeito das espécies. Não pude trazer a tabela completa, porque é uma tabela extensa, extremamente detalhada, fundamentada cientificamente, vale a pena conferir esse artigo também. Aí fala aqui, vou falar só do primeiro, né? Talvez, não vou falar desses 3 aqui. O alecrim, que é o Rosmarinus officinalis, utilizado como antioxidante, anti-inflamatório, hepatoprotetor e várias outras finalidades. A alfafa, que talvez não seja muito conhecida, mas também utilizada medicinalmente, com efeito sobre o sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. A alfazema, que nós conhecemos mais daquele perfuminho da nossa infância, utilizada aí como antioxidante, tratamento de rinite, anti-inflamatório, informações baseadas em referências científicas. Então, o trabalho foi feito fazendo a identificação das espécies vegetais comercializadas nesses ambientes que já foram falados, e depois fazendo uma comparação com o que já tinha publicado a respeito de cada um deles. Isso é importante porque, como nós temos uma amplitude de comercialização, pode ser que, em alguns momentos, a finalidade terapêutica que aquela pessoa relata não é a que está fundamentada cientificamente. Então, cada vez mais, essas informações são necessárias para se fazer uma utilização segura e eficaz das plantas medicinais. Também nesse trabalho, fez-se um levantamento das espécies comercializadas com determinadas indicações. Esse gráfico não está no trabalho, né? Foi feito assim de uma forma meio empírica para que eu trouxesse para vocês como é que seria uma situação, mas foi verificado que plantas medicinais que têm uma indicação para o emagrecimento, como cavalinha, chá verde, porangaba, são muito comercializadas, bem como aquelas que tratam a insônia, como o mulungu e camomila, também são amplamente comercializadas. E existe um artigo bem anterior, da década de 2000,
que já trazia a informação de que quando as plantas medicinais estão relacionadas a indicações como tratamento da obesidade, no emagrecimento, bem como insônia e impotência sexual, são os que são mais buscados. Tá? Então, desde a década de 2000, que já se tinha informação dessas principais indicações para a busca de plantas medicinais. Bem, também é trazido aqui quais são os fitoterápicos comercializados na feira livre, né, identificada lá no artigo, e aqui é bem interessante porque foi identificado o tipo de apresentação farmacêutica para cada um dos produtos relatados. Por isso que eu quis trazer aqui, para que a gente entenda que o comércio de plantas medicinais e fitoterápicos vai envolver uma amplitude de formas farmacêuticas, de formas de preparo, de locais de comercialização. Então, um ponto interessante que eu trago aqui é esse fitoterápico identificado com a letra B, que tem espinheira santa, alcachofra do norte, artemisia, carqueja amarga, castanha da Índia, cavalinha, chapéu de couro, ipê roxo, jurubeba e salsa parrilha, comercializado sob a forma de xarope, porque sim, a população sabe fazer xarope, a população sabe fazer lambedor, sabe preparar os chás, e aí esse medicamento, esse fitoterápico, utilizado para o tratamento de úlcera, gastrite, dores estomacais, cálculo renal, diabetes, redução de colesterol. E aí nessa comercialização é importante que a gente saiba que também a pessoa que comercializa, o vendedor, tem um conhecimento bem robusto a respeito da utilização. Talvez não tão técnico-científico, mas um conhecimento robusto que faz com que eles sejam procurados no momento que a pessoa está passando por algum tipo de problema de saúde, e por esse motivo também essas informações são importantes. E quando estão sob a forma de artigo científico, ó, beleza, muito melhor. Continuando aqui, talvez um dos problemas que nós tenhamos em relação à confiança que uma população mais jovem tenha em relação à utilização de plantas medicinais e desses produtos seja o que é divulgado como comercialização. Numa pesquisa rápida na internet, buscando sempre imagens sem direitos autorais, né, imagens que pudessem ser mostradas aqui, mostro para vocês aqui um ambiente que comercializa várias coisas, dentre elas, né, plantas medicinais, preparados à base das plantas medicinais, as famosas garrafadas, que são uma junção de várias ervas e que são utilizados pela população, como também aqui um outro exemplo, mas aqui tem também alguma coisa religiosa envolvida, para que a gente entenda que essa é uma realidade da comercialização. O que é que acontece? Existe uma parcela da população que confia nesse tipo de comércio porque teve o conhecimento desenvolvido a partir da utilização dos avós, dos pais, e existe uma outra parcela da população que é mais técnica, que é mais apegada às modernidades, digamos assim, e que vai ter uma afinidade maior pelo medicamento fitoterápico, que a gente vai finalizar o vídeo trazendo as informações a respeito dele. Mas essas são figuras importantes para que a gente entenda como é que é o comércio das plantas medicinais. Também podem ser encontradas em casas de produtos naturais esse tipo de apresentação. A planta seca, armazenada em determinadas embalagens, como sacos plásticos transparentes ou sacos já mais sofisticados, como a figura do meio, recipientes, né, que deem uma maior proteção. Essa é a forma geralmente encontrada nas herbanarias ou casas de produtos naturais, certo? Então, também é uma forma de comércio das plantas medicinais, nesse caso aqui, que passaram por um processo de secagem, são denominadas, então, drogas vegetais. A droga vegetal, ela tem que ter também a comprovação de utilização para ser comercializada, porque vai haver uma indicação terapêutica e a população precisa ter segurança de uso. Essas também são informações importantes que eu queria trazer agora.
Relembrando as definições que envolvem tudo que nós estamos falando em relação ao comércio, eu trago definições extraídas de 2 documentos oficiais aqui do Brasil, o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, primeira edição e segunda edição, fácil de encontrar na internet, com informações sobre forma de preparo, indicações, quais são reações possíveis reações adversas, contraindicações. Então, quem gosta de fitoterapia, quem gosta de utilizar um chazinho, dá um Google e procura, que você consegue baixar em PDF e vai ter essas informações bem fundamentadas para a utilização correta. Bem, em relação à planta medicinal, é uma espécie vegetal que pode ser cultivada ou não, utilizada fresca para o preparo de chás, né, de remédios caseiros. Tá? As que estão representadas aqui não são plantas medicinais, é porque eu achei essa apresentação bonita, tá? Então, isso é que é a planta medicinal. Já a droga vegetal é a planta ou parte da planta, depois que ela passa por um processo de secagem, que é responsável pela retirada da água da estrutura dessa planta, consequentemente estabilizando, impedindo o crescimento de micro-organismos, e ela é comercializada em algumas apresentações já faladas anteriormente. As drogas vegetais e as plantas medicinais, quando a gente fala que as plantas medicinais podem ser cultivadas ou não, nós estamos falando da possibilidade de desenvolvimento de hortas medicinais comunitárias ou associadas a algum programa de melhoria da saúde, que são uma realidade aqui no Brasil, iniciadas com o projeto Farmácia Viva do Ceará e hoje difundidas amplamente nos estados e municípios brasileiros, e também essas plantas cultivadas vão dar origem não só aos chás medicinais, mas também às drogas vegetais e também ao medicamento fitoterápico, aqui representando que o medicamento fitoterápico é realmente produzido a partir de espécies vegetais. De acordo com as definições, o medicamento fitoterápico é o produto tecnicamente elaborado utilizando-se exclusivamente matéria-prima vegetal, que tem a comprovação de segurança e eficácia baseada em evidências científicas, em documentos ou então estudos também clínicos, não clínicos. Então, é um medicamento como o medicamento convencional que a gente conhece, mas ele é preparado a partir de matéria-prima vegetal. A comercialização do medicamento fitoterápico tem crescido expressivamente, porque, principalmente agora após a pandemia, a população, de uma forma geral, se voltou para determinados hábitos mais saudáveis. O que é que nós queremos ou devemos saber em relação ao medicamento fitoterápico? Que esse medicamento tanto pode ser manipulado nas farmácias de manipulação, como também industrializado, sendo apresentado como um medicamento convencional, falado anteriormente, xarope, comprimido, cápsula. E esse medicamento é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sendo necessário um registro como medicamento, de acordo com os itens estabelecidos através de resoluções, as chamadas RDCs, quem é da saúde conhece. Aqui, no caso, apresentando a RDC 26 de 2014 sobre registro de medicamentos fitoterápicos e registro e notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. E esse é um ponto-chave da comercialização correta, da comercialização segura. O medicamento fitoterápico, o produto fitoterápico precisa estar registrado. E uma outra legislação é a Instrução Normativa 130 de 2022, que dispõe sobre boas práticas de fabricação para os fitoterápicos. Então, entendam, para o fitoterápico ser comercializado, primeiro ele tem que ter um registro e ele tem que ser produzido de acordo com os requisitos técnicos necessários, garantindo as boas práticas de fabricação e, consequentemente, qualidade e segurança para a utilização da população. Só um momento. E aqui é importante que a gente saiba que a comercialização das plantas medicinais também está envolvida em questões de fiscalização. Essa é uma nota trazida aqui desse site, né, que faz
a informação, que traz a informação de alguns chás proibidos pela Anvisa e a determinação da retirada dos lotes do mercado. Se eu não me engano, são 140 tipos, é uma coisa dessa, né? Foi uma grande quantidade de chás retirados do mercado, porque ou estavam descumprindo a legislação, eram registrados como alimento, e alimento não pode ter propriedade terapêutica, mas eram comercializados com essas indicações, e aí, diante desse descumprimento, foi realizada pela Anvisa a proibição de comercialização, fabricação, distribuição. Então, a Anvisa também está de olho aí nessa comercialização. Bem, para a gente finalizar, tem esse outro artigo que fala do comércio formal e perfil de consumidores de plantas medicinais e fitoterápicos, porque é importante que entendamos qual é o perfil dos consumidores mesmo. Estamos falando de comércio de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, qual o perfil desses consumidores? Aqui estão os autores para que recebam os méritos por esses trabalhos maravilhosos apresentados aqui. De acordo com esses autores, nós temos aqui algumas informações bem interessantes a respeito desse perfil. Aqui no gráfico A tem a faixa etária que mais consome plantas medicinais, e aí, pasmem, é de 21 a 40 anos. Tá? A gente sempre tem uma ideia de que são pessoas idosas, mas aqui tá, foi pesquisado e está comprovado de 21 a 40 anos. No gráfico B está qual a renda, considerando o salário mínimo aqui do Brasil como referência dos usuários. E aí se verificou que são aqueles que ganham entre 1 a 3 salários mínimos. No C, quais são os recursos utilizados em casos de problemas de saúde? Você prefere a planta medicinal? O que você prefere? Então, de acordo com o gráfico C, né, existe aqui quase que, né, bem próximo aí, a busca por plantas medicinais e assistência médica. Tá? Então, olha, bem próximo, tanto a pessoa vai buscar médico, como vai também a mesma quantidade buscar as plantas medicinais. Aqui no gráfico D, aprendizado sobre plantas na terapêutica. Como é que as pessoas conseguiram adquirir os conhecimentos? E aí vejam a expressiva representatividade do conhecimento por ascendentes. Então, como eu falei no início da nossa conversa, né? São os pais, são os avós que trazem as informações. E na letra E, onde é que eles obtêm as plantas medicinais? Aí, grande também resultado para o cultivo em residência. Hoje, até nos ambientes menores, já tem a prática do cultivo vertical, das hortas verticais, mas também tem aqui, ó, o mercado formal e informal e os vizinhos. Tá? Então, informações importantes sobre o comércio. E para a gente finalizar, uma frasezinha para todos nós: a natureza proporciona ao homem uma infinidade de plantas com valores medicinais. A gente só tem que olhar para elas de uma forma técnico-científica para poder prestar as orientações corretas. Aqui estão algumas referências utilizadas aqui. Faltou o formulário de fitoterápicos, mas aí vocês conseguem baixar da internet, é só dar um Google lá. Agradeço a atenção de todos e nós nos vemos na próxima. Tchau, pessoal!